Olá pessoal, daqui fala, como o nome já diz, Nelson Gaspar. Então, estou aqui para começar um mini curso de redes de computador. Então, vamos começar por entender primeiro, né, o que é a internet. Sabemos que redes de computadores estamos a incluir internet, não é? Então, para entendermos tudo isso, temos que começar step by step, da origem ao fim. Então, internet é o que? Internet é um sistema global de redes de computadores, o nosso cursinho. Então, interligados que utilizam um conjunto de protocolos. Vamos falar também de protocolos no decorrer das aulas, porque protocolos são como linguagens em que o computador usam para se comunicar entre eles, como o que eu estou a fazer aqui agora, né? Estou a falar português, você está a me entender. Então, protocolo são como isso. Mas vamos lá mais para frente. Então, paramos em conjunto de protocolos com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo todo. Tá vendo? No mundo todo, ou mundo inteiro. Então, você usa o Facebook, tá dentro do nosso assunto, usa o YouTube. Aliás, se tiveres assistir a nossa aula por meu canal do YouTube, que depois no fim dessa aula compartilho aí, estarás a usar a internet. Então, de qualquer forma, nós todos agora estamos englobados nesse quesito. Então, para mais e melhor entendimento da internet, né, vamos assistir uma aula sobre a história da internet. Então, essa aula eu editei num curso, né, do professor Gustavo Guanabara, que é um professor excepcional. Então, abraço aí, chefe. Então, vamos lá passar. Lembra-se, eu sou Nelson Gaspar, sou o teu professor, e vamos aprender junto todo o processo de rede de computadores, de configurações de switch, configurações de rotadores, ligações e tal, e tudo. Vamos aprender. E advertindo que esse é um curso virtual, conforme vocês estão a ver, não estão aqui comigo. Aconselho vocês a estarem comigo, não é? Porque pessoalmente a paciência e também os conceitos serão diferentes, né? Passaremos já a aprender como emprestar bits, como criar subredes, muita coisa, como instalar um teu cyber, né? Como ser um técnico de rede, tudo isso vamos aprender aqui nesse mini cursinho. Então, vamos acompanhar a aula do professor Guanabara. Quando terminar a história da internet, volto para falar com vocês. Então acompanhe. Ah, internet. Não. Pera aí, só um minutinho. Ah, internet. Agora melhorou, né? A internet. Hoje você tem noção de quão grande é essa rede? Você tem noção de que os dados chegam à sua casa? Como que eles navegam pelo mundo? Como é que eles chegam até a sua residência? Como é que você está assistindo esse vídeo? Tudo isso é graças a uma grande rede de tamanho mundial chamada internet. Mas você sabe como tudo isso surgiu? Tudo na vida tem o seu Big Bang. Tudo na vida tem o seu início. E o da internet tem início na comunicação humana. Como eu costumo dizer para os meus alunos, graças a Deus o ser humano nunca está satisfeito e sempre tenta inventar coisas novas. Você deve ter visto anteriormente, em algum livro ou em alguma aula de história, que o ser humano se comunicava antigamente por desenhos feitos na caverna. Essa era uma maneira de comunicação, mas que era muito limitada, pois exigia que os seres humanos estivessem nessa caverna para ver essas mensagens. Com a evolução disso, surgiram as linguagens, surgiram os idiomas, mas mesmo assim, essa limitação física era muito grande. As pessoas, para se comunicar, deveriam estar no mesmo lugar. Outra coisa que você já deve ter visto em desenhos animados ou até mesmo em uma aula de história é a comunicação à distância, que surgiu basicamente com índios que se comunicavam através de sinais de fumaça. Porém, a comunicação à distância deu um salto muito grande quando Samuel Morse, em 1835, criou
o telégrafo. O telégrafo era uma engenhoca que ele criou para se comunicar à distância. Então ele conseguia mandar mensagens a quilômetros de distância. É claro que essas mensagens não eram palavras, e sim símbolos. Por isso, Samuel Morse também teve que criar o código Morse, que era representado através de linhas e pontos. A evolução da comunicação também teve outras pessoas muito importantes, como, por exemplo, Claude Shannon, que é o pai da teoria da informação, Harry Nyquist, que criou muitas teorias para a transmissão de dados, e Ralph Hartley, que também teve grande importância nessa área, criando a teoria de osciladores. Então estávamos em 1950 falando sobre pessoas importantes para a criação da comunicação à distância. Ainda nessa época, um pouco antes da década de 50, em 1945, os computadores eram equipamentos muito grandes, muito pesados. Esse, por exemplo, que está aparecendo na tela, é o ENIAC, que ficava na Universidade da Pensilvânia. Essa parte que você está vendo é apenas o painel de entrada, onde os programadores inseriam dados no computador. Esse computador não tinha monitores. Os dados eram exibidos em painéis luminosos. Esses computadores eram como as cavernas, ficavam num lugar específico e para qualquer pessoa que precisasse utilizar os dados desse computador, ela deveria ter acesso a esse local. O principal motivo disso era o seu avantajado tamanho. Com a evolução da informática, em 1959, por exemplo, já existiam computadores menores, como esse daí, o IBM 1401. Isso que você está vendo é o computador completo. Com isso, já era possível carregar essa máquina de um lado para o outro, mesmo que fosse um pouco difícil. Porém, uma das principais invenções que permitiram a comunicação à distância surgiu em 1969, com a DARPA. A DARPA era uma agência nacional de defesa criada pelo Exército dos Estados Unidos para a criação de tecnologias durante a Guerra Fria. A ideia era que os dados de computadores que estavam em bases militares fossem protegidos. Para isso, a DARPA contava com o dinheiro do governo e com o conhecimento dos universitários. Uma das universidades que mais auxiliou na criação dessa rede de dados foi a UCLA, a Universidade da Califórnia. Inicialmente, a primeira missão da DARPA era fazer o seguinte: interligar esses 4 pontos que você está vendo no mapa. Com isso, eles criaram uma rede chamada ARPANET, que interligava 4 computadores diferentes. Um SDS Sigma 7, na Universidade da Califórnia, um SDS 90, na Universidade de Stanford, um IBM 370-75, que estava no Centro de Matemática de Los Angeles, e um DEC PDP-10, que estava numa base militar de Utah. Como dá para você perceber, são 4 computadores completamente diferentes, logo, não falavam entre si. A primeira tarefa foi criar um protocolo, que seria uma espécie de idioma único que as 4 máquinas falariam. Criou-se, então, o protocolo NCP, que permitiu que essa tarefa fosse realizada. Nessa época, o protocolo NCP já tinha alguns protocolos que são utilizados até hoje, como, por exemplo, o FTP, para transmissão de arquivos, e o DNS, para a identificação de máquinas na rede. Uma outra coisa que surgiu nessa mesma época, e é bastante interessante, surgiu com esse pesquisador, Ray Tomlinson. Ele modificou alguns programas da época e criou um sistema para enviar mensagens eletrônicas, e batizou essa tecnologia de e-mail. Então, se você pode mandar e-mails hoje, é graças a essa pessoa que está aparecendo na sua tela, Ray Tomlinson. Foi ele, inclusive, que escolheu o caractere de arroba para separar o nome do usuário do nome do servidor. Outra pessoa muito importante é Robert Kahn. Ele foi fundamental no momento em que o NCP, que era aquele protocolo que eu tinha falado que foi criado anteriormente, começou a dar problemas a partir do momento em que muitas outras máquinas foram adicionadas. Robert Kahn tinha criado um novo protocolo chamado Transfer Control Protocol, ou TCP. Esse protocolo tratava os dados de uma maneira diferente, quebrando-os em pacotes. Robert Kahn também foi responsável pela criação de um termo muito valioso, Interneting. Ele era utilizado para representar redes que se comunicavam entre si. Esse termo, mais tarde, seria utilizado para a mudança do nome de ARPANET para Internet. Porém, o protocolo TCP fazia bem as transferências, mas não conseguia tratar a identificação das máquinas. Veio aí Vinton Cerf e criou um protocolo muito importante, o Internet Work Protocol, ou IP. Com a junção das criações de Robert Kahn e Vinton Cerf, criou-se o conjunto de protocolos mais famoso do mundo, o TCP/IP. Esse conjunto de protocolos permitia um aumento assombroso no número de máquinas que faziam parte da rede. Vocês viram que no início da história da ARPANET, a rede era pequena, com apenas 4 pontos. Em 1977, o tamanho da rede já era absurdo, e o TCP/IP deu conta do recado. No momento em que a rede
começou a ficar caótica, o governo dos Estados Unidos e os militares não quiseram mais tomar conta disso. Surge então o nome Internet. E a internet hoje é mais do que isso que você está vendo na tela. Em 2004, a rede já estava com esse panorama. E aí você deve estar se perguntando, como essas linhas coloridas são representadas na comunicação de dados? A resposta mais óbvia é através de sistemas de comunicação por satélite. Porém, essas linhas que você está vendo na tela são cabos. Sim, cabos submarinos. Para exemplificar, trouxe algumas fotos. Essa, por exemplo, mostra os operários desenrolando parte do cabo que será submerso para a comunicação de uma rede de dados. Essa outra mostra um mergulhador fazendo manutenção em um desses cabos. E é graças a toda essa tecnologia que temos a internet, que é tão famosa hoje em dia. Então chegamos à internet que temos hoje. Porém, vamos voltar um pouco no tempo e vamos chegar a 1980. Esse que está aparecendo na tela é Timothy Jones Berners-Lee, ou Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee é físico e em 1980 trabalhava no CERN, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. Não sei se você se tocou no nome CERN, mas há alguns anos atrás, em 2008, ele foi responsável pela criação do LHC, que foi uma máquina muito discutida na época. Mas o LHC não tem nada a ver com a criação de Tim Berners-Lee. Isso é outra história. Tim Berners-Lee participava de um projeto chamado Enquire. Esse projeto visava a criação de hipertextos. Em 1990, Tim Berners-Lee pegou o conceito de hipertexto, que se refere a textos, imagens, sons e qualquer tipo de conteúdo multimídia. Nessa época, Tim tinha todas as ideias, mas não sabia onde aplicá-las. Foi aí que entrou em contato com o conjunto de protocolos TCP/IP e viu que o conteúdo multimídia poderia ser transmitido pela rede. Para isso, criou um novo protocolo, o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertextos. Junto com o HTTP, criou também uma linguagem para a criação de conteúdo hipertexto, o HTML. E não satisfeito com isso, criou um conceito que é muito utilizado até hoje, a World Wide Web, que engloba todos os servidores de conteúdo multimídia que utilizam o protocolo HTTP. Então, gostou, né, pessoal? Também gostei. O professor Guanabara explica muito bem. Foi excepcional. Então, pessoal, ouvimos lá na história da internet, falou sobre protocolos, né, que eu já disse. Falou sobre TCP/IP, que é um protocolo. Falou de muitas coisas que nós vamos ver no decorrer da nossas aulas ou do nosso mini curso. Então, falou www, né? Falou tudo. Então, gostou da primeira aula, né? Tá bom, então não perca a próxima aula, que também teremos como funciona a internet também do professor Guanabara. Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Eu sou Gaspar, que é o professor. Você está aprendendo comigo. Então, sigam-me ou compartilhem a minha página do Facebook, que é Mundo Tecnológico. Vai passar aí por baixo quando eu editar o vídeo. Mundo Tecnológico, vai lá, facebook.com/Mundo Tecnológico GND. Curta ou se inscreva no meu canal de YouTube, Nelson Channel, que também vai mudar de nome, sei lá quando que eu vou fazer isso, mas estou à espera do meu site que está em construção. Estou a construir um site em HTML5. Quando estará no ar, vou divulgar para vocês lá na página do Facebook, no meu perfil, que também vai passar aí por baixo, caso você queira me adicionar, né? Então, no YouTube, no meu canal, vai passar tudo isso. Então, vai lá, curta o vídeo no YouTube, claro, curta a página Mundo Tecnológico no Facebook, que tem muitas dicas lá, muitos tutoriais de telefone, computadores, outras coisas aí. É excepcional. Ainda temos notícias de GND News, ou melhor, MT News, né? MT Learning, que é mais ou menos de aprendizado. Tem coisas boas, joias. Então, pessoal, falou, não sou Gaspar. Abraço, até a próxima aula de como funciona a internet.